Bem, gente, hoje nós vamos continuar com a reprodução. Nesse caso, a gente vai começar agora a estudar o desenvolvimento embrionário a partir da página 182. Peguem o livro de vocês e vamos anotando o que for importante. Quando a gente falou de reprodução, nós vimos os tipos de reprodução e vimos que a fecundação poderia ser externa ou externa. O que é aquela fecundação? O encontro do gameta masculino com o gameta feminino, aonde eu tenho então a fusão entre os núcleos daqueles gametas. Então, a partir daquele momento em que acontece a fecundação, como eu expliquei para vocês lá nos tipos de reprodução, eu vou ter a união entre o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino, né? Os núcleos dos gametas ali em questão. Aquela união, chamada de cariogamia, permite a fusão entre os núcleos masculino e feminino. A partir do momento em que houve essa fusão, eu digo então que surgiu ali a célula ovo ou zigoto. Aquele zigoto, então, ele já é constituído por todo o conjunto de cromossomos do cariótipo daquela espécie. A partir daqui, então, eu tenho a célula inicial que irá dar origem a todo o corpo do embrião e a formar aquele organismo. Quando eu tenho essa fecundação e essa formação do zigoto, começa-se então ao processo de divisão celulares sucessivas, que nós chamamos de segmentação. Então, a segmentação ou clivagem nada mais é do que a divisão celular que acontece nesse zigoto. Então, aquelas divisões celulares que vão acontecer aqui a partir da formação do zigoto, nós chamamos de segmentação ou clivagem. Então, o que seria essa segmentação? As divisões celulares iniciais aqui, principalmente, a partir da formação desse zigoto. Então, eu tenho a formação das primeiras células do embrião. Essas células que se dividiram a partir do zigoto, elas continuam em processo de divisão celular, até que eu tenho um conjunto formado ali por já várias células a partir do nosso terceiro dia de fecundação. Então, todo esse processo aqui, aconteceu a fecundação no primeiro dia, eu já vou ter no segundo e no terceiro dia a formação desses conjuntos celulares. Como eu tenho um aglomerado de células aqui, elas são pequenas porque as divisões são sucessivas. Esse acúmulo de células forma uma bolinha cheia desses gominhos, né, das células, semelhante a uma mora, daí o nome mórula. Então, o que é a mórula? A mórula é esse conjunto inicial de células que surgiram a partir da segmentação do zigoto. Então, nesse primeiro instante, eu tenho o acúmulo de células de tamanho pequeno, porque as divisões celulares acontecem de forma sucessivas, uma logo após a outra. E isso também faz com que eu acumule líquido, com que essas divisões aqui na realidade acumulem líquido entre essas células. Nesse processo eu vou ter então a formação da blástula. O que seria a blástula? Eu tenho a organização das células aqui, ó, pelo lado externo, e no interior forma-se uma cavidade, que nós chamamos de cavidade da blastocélula. Como eu acabei de explicar, eu tenho um acúmulo de líquidos que fica nesse interior da cavidade. Então, eu vou ter aqui o líquido da blastocélula. Então, passou o estágio de mórula, que é esse agrupamento de pequenas células, eu tenho o estágio de blástula, aonde as células aqui, ó, se organizam como se fosse uma bola, e no interior eu tenho a presença de líquido. Então, na cavidade da blastocélula eu tenho a presença de líquido. Isso permanece assim sempre? Não. Aqui eu já vou ter uma nova transformação, aonde eu tenho o processo chamado de invaginação. Como se eu tivesse aqui a bola e uma das extremidades aqui, ó, ela afundasse por dentro da outra. Então, esse aprofundamento de uma camada sobre a outra, nós chamamos de invaginação. Isso faz com que essa cavidade aqui, ó, ela deixe de existir e o líquido aqui também deixe de existir. Então, após essa invaginação, se vocês puderem perceber, ó, eu vou tendo essa entrada, né, de uma das membranas celulares aqui sobre a outra. Nesse
processo aqui, então, eu tenho a chamada gastrulação. Nessa gastrulação, em que ocorre essa invaginação, olha aqui já no outro ângulo aqui por completo, já tem a entrada completa de uma membrana sobre a outra, e aí vai acontecer a formação de uma nova cavidade. Essa nova cavidade aqui, ela é chamada de arquêntero. Gravem bem esse nome, anotem se for preciso aí. O que é o arquêntero? O arquêntero é uma cavidade que já vai servir de molde, que vai ser o pontapé inicial para a formação do sistema digestório dos animais. A abertura do arquêntero é chamada de blastóporo e ela também é utilizada para a classificação dos animais. Quando o blastóporo ele origina inicialmente a abertura oral, nós classificamos esses animais como animais protostômios. Protostômios. O que são os animais protostômios? São aqueles animais em que o blastóporo origina primeiro a boca. Então, protostômios origina primeiro a boca. Nos animais em que eu tenho o blastóporo dando origem à cavidade anal, primeiro ao orifício anal, primeiro, nós classificamos esses animais como deuterostômios. Deuterostômios. Então, quem são os animais deuterostômios? São aqueles cujo orifício anal é formado primeiro e posteriormente a cavidade oral. Então, dentro desses deuterostômios, nós temos os equinodermos, as estrelas do mar, e também os cordados, dos quais nós fazemos parte, junto com peixes, anfíbios, répteis, aves, e nós, mamíferos, também somos classificados como deuterostômios. Então, essa classificação vem graças ao blastóporo, a qual orifício o blastóporo origina primeiro. Então, aqui eu já tenho a formação de um dos tecidos embrionários, que é a ectoderma, e esse aqui vai ser a mesentoderme, que vai dar origem à mesoderme e à endoderme, dependendo do tipo de animal também. Por quê? A partir da gastrulação, eu já tenho uma organização aqui do corpo daquele indivíduo de forma mais complexa, eu já vou ter uma organização ali corporal mais elaborada. E nesse momento aqui, eu vou ter a formação dos 3 folhetos embrionários ou 3 folhetos germinativos. Esse processo que sucede a gastrulação, nós chamamos de organogênese, e no final do processo nós temos a formação da neurula. Então aqui, ó, mórula, blástula, gástrula e neurula aqui no processo final. Na organogênese, eu vou ter o que então? Observem aqui que eu tenho início, né, aqui na gástrula jovem, e aqui eu já tenho um processo mais avançado, em que eu tenho um achatamento dessa parte superior, formando o que nós chamamos de placa neural. Essa placa neural, então, é originada pelo folheto chamado de ectoderme. Quais são os 3 folhetos embrionários que nós vamos verificar a partir daqui? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme, ou ectoderma, endoderma, mesoderma, que se refere à mesma coisa. Alguns animais, eles têm a presença de apenas 2 folhetos germinativos, que são classificados como animais por causa dos 2 blastos. E a maioria dos animais tem os 3, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Portanto, são classificados como animais triblásticos. Então, se ele só tem os 2 folhetos, endoderma e ectoderma, ele é classificado como animal diblástico. Se ele tem os 3, ele é classificado como animal triblástico. Isso referente a quem? Isso referente aos folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Então, aqui na organogênese, o que foi que aconteceu aqui? Eu tive o achatamento dessa parte dorsal, formando então a chamada placa neural. Essa placa neural ainda aqui, ó, essas células, elas sofrem também uma invaginação, formando uma fenda que nós chamamos de sulco neural. Ele já tem essa formação tubular ao longo de todo o dorso do corpo do animal. E ele é chamado de sulco neural, que posteriormente vai dar origem ao tubo neural. Essa ectoderma aqui, então, se fecha, se regenera, fechando aqui a parte do dorso, formando no final do processo um
tubo, que é o tubo nervoso. Então, toda a parte do sistema nervoso, encéfalo, medula espinhal, os nervos, é de origem ectodérmica. Então, o ectoderme ele dá origem ao sistema nervoso e também a parte de revestimento. A pele, os tecidos que fazem parte do revestimento, tudo que está em anexo também na epiderme, como os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, tudo é de origem ectodérmica. Ou seja, esse tecido aqui embrionário que vai dar origem ao sistema nervoso, há também os tecidos de revestimento, a pele e tudo que é anexo a este órgão também. Nós vamos ter a mesoderma. A mesoderma e a endoderma, elas liberam substâncias que induzem a formação desse suco neural e posteriormente do tubo nervoso. A mesoderma, ela também vai sofrer modificações e nessa parte aqui superior, eu vou ter a mesoderma formando fragmentos, formando sequências de pedaços que vai substituir a notocorda, dando origem à coluna vertebral, que nós chamamos de somitos. Quando o embrião está se formando, que nós já temos toda essa organização como se fosse um tubozinho aqui comprido, ele precisa de um eixo de orientação para a sustentação daquele corpo e das estruturas que irão se formar durante o desenvolvimento embrionário. Esse eixo é formado por essa estrutura aqui, esse bastão de cartilagem, como se fosse um bastãozinho de cartilagem que sustenta o corpo daquele animal em desenvolvimento. Esse bastão de cartilagem é chamado de notocorda. Muitas vezes nós podemos confundir a transformação da notocorda em coluna vertebral, mas isso não acontece. Os somitos, que são originados da mesoderma, fragmentos, como eu falei, né, segmentados, eles é que vão formar as vértebras e a coluna vertebral, substituindo a notocorda. Não é o bastão de notocorda que se ossifica, né, sofre ossificação para se transformar em coluna vertebral, não. A notocorda ela é substituída. Inclusive, a notocorda, esse bastão de cartilagem, ele é utilizado também para classificar os animais em cordados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos eles são classificados como cordados por causa da presença da notocorda. Os somitos aqui, originados da mesoderma, é que vão dar origem à coluna vertebral. Observe que a mesoderma aqui também é intermediária e a outra mesoderma, digamos assim, uma continuação da expansão da mesoderma, ela forma a cavidade celomática e ela também vai dar origem a músculos, a ossos, ao sistema genital, ao sistema urinário. E aí nós temos também a presença da endoderme. A endoderme, ela vai originar principalmente os constituintes do sistema digestório, como nós vimos, que vai formar aqui o arquêntero, e as glândulas que fazem parte do sistema digestório, como o fígado, o pâncreas, as glândulas secretoras de enzimas também. Então, a endoderme vai dar origem a toda a parte do sistema digestório e também no sistema respiratório, pulmões, brânquias, tudo isso é formado por endoderme. Então, aqui no final, ó, eu já tenho essa organização corporal chamada de neurula. Então, a partir daqui, os folhetos já estão desenvolvidos, eu vou ter já uma diferenciação, uma especialização das células que irão formar as demais estruturas do corpo daquele ser vivo e então dar continuidade ao desenvolvimento desse embrião. Então eu tenho o que? Após a fecundação, a fusão entre os núcleos, que é a cariogamia, segue-se a segmentação, que é a divisão desse ovo, né, desse zigoto aqui em várias células. O conjunto inicial formado pelo acúmulo daquelas células é chamado de mórula. Como acumula líquido no interior, eu faço o quê? O desenvolvimento, passo ao desenvolvimento de uma outra estrutura que é chamada de blástula. Eu tenho as células aqui e no interior eu tenho o acúmulo de líquido. A invaginação aqui dos macrômeros em relação aos micrômeros, macrômeros quando são células maiores, faz com que eu perca essa cavidade da blastocela e forme a cavidade do arquêntero, que seria o intestino primitivo. O blastóporo pode originar primeiro a boca dos animais protostômios e o ânus dos animais deuterostômios. Logo depois da organogênese, o nome já diz, né? Organogênese,
o neuro aqui, onde eu já tenho a formação do tubo nervoso, do sistema nervoso. Então é justamente aonde eu vou ter o início da formação dos demais órgãos que compõem o corpo daquele embrião. O que é que nós devemos lembrar? Formação da placa neural, sulco neural e posteriormente do tubo neural pela ectoderme. A formação dos 3 folhetos embrionários em animais triblásticos ou 2 em animais diplásticos, ectoderme, mesoderme e endoderme. E aí eu já tenho uma organização aqui dos 3 tecidos, dando origem às demais estruturas corporais, né? Sistema nervoso, coluna vertebral, sistema cardiovascular, sistema genital, urinário, ossos, músculos, sistema digestório, sistema respiratório, então tudo aí vai estar se formando. No momento dessa segmentação aqui, ó, a segmentação é o quê? É a divisão. A divisão de quem? Do zigoto. Esse zigoto aqui nós também chamamos de célula-ovo. A segmentação, ela vai ser um pouquinho diferente de acordo com o tipo de ovo que aquele animal produz. Aquele tipo de ovo que o animal possui, nós vamos ter segmentações diferentes. Nós vamos ter tipos de ovos diferentes, dependendo de cada espécie, e a segmentação, que é a divisão, ela também vai ser um pouquinho diferente. Então vocês anotam o que acharem necessário e a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses ovos aqui e ver o tipo de segmentação em cada um deles, certo? Então vamos lá? Agora nós vamos estudar sobre os tipos de ovos. Como eu falei para vocês, cada espécie animal ela tem uma quantidade de nutrientes que acaba diferindo os ovos uns dos outros. A classificação quanto ao tipo de ovo se dá graças principalmente ao acúmulo de nutrientes dentro desse ovo que nós chamamos de vitelo. Então o vitelo é justamente o nutriente necessário para que aquele embrião, que aquelas células embrionárias, elas possam crescer, se desenvolver e dar origem ao embrião por completo. De acordo com essa quantidade de vitelo, nós vamos ter alguns tipos de ovos também diferentes. Se vocês observarem aqui, ó, eu vou ter o ovo classificado como oligolécito ou isolécito, igual. Ele tem praticamente esse verdinho aí que eu coloquei para vocês, representa a quantidade de vitelo. Então, no ovo oligolécito, se vocês observarem, ele não tem muita quantidade de vitelo. Mas a quantidade que ele possui, ela é distribuída de forma igual pelo ovo inteiro. Então, o ovo oligolécito, ele tem vitelo distribuído pelo ovo inteiro de forma uniforme, ou seja, de forma igual. Quais são os tipos de animais que possuem esse tipo de ovo oligolécito? Os cordados, como eu já falei, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os equinodermos, que são as estrelas do mar. Alguns moluscos, lá, né? Caramujo, lesmo. Os anelídeos, que são as minhocas, os nematelmintes, que são as lombrigas, e os platelmintes, que são as planárias, as solitárias. Nós vamos ter também o tipo de ovo chamado de mesolécito. Esses ovos, eles também têm vitelo pelo ovo inteiro. Porém, se vocês observarem, aqui nessa região, eu tenho uma maior quantidade de vitelo do que próximo ao núcleo daquela célula. Então, esse ovo é classificado como mesolécito e é o ovo característico dos anfíbios. Aqui eu tenho ovo com uma enorme quantidade de vitelo, grande. A quantidade, ela fica praticamente toda em um polo só, deixando essa região aqui que forma esse disco aqui na região do núcleo. Esse tipo de ovo é mais característico de quem? Das aves, dos peixes, dos répteis e também dos molúsculos cefalópodes, né? Lá como as lulas, os polvos. Nós também temos o ovo do tipo centrolécito, aonde, se você observar, o vitelo se concentra aqui ao redor apenas do núcleo, deixando a superfície ou a periferia sem a presença desse vitelo. Característica de ovos dos artrópodes, como os insetos, como os aracnídeos, né? Aranhas, escorpiões também. Nós vamos ter ali os piolhos de cobra, lacraia, todos esses dentro do grupo dos artrópodes, os crustáceos, tudo isso. Na hora da segmentação, que foi o que eu falei para vocês, ou seja, na hora da divisão celular, eu também vou ter influência de acordo com a quantidade de vitelo. De que forma? A divisão ela pode acontecer no ovo por inteiro, ou seja, dividindo o ovo por inteiro, ou apenas em parte desse ovo.
Quando a divisão acontece no ovo por inteiro, nós chamamos ela de holoblástica. Quando a divisão celular, segmentação, a clivagem acontece apenas em parte do ovo, nós chamamos ela de meroblástica. No ovo inteiro, no ovo todo, holoblástica. Em parte, meroblástica. A divisão holoblástica ela pode ser igual no ovo oligolécico, porque tem a mesma quantidade de vitelo, ou ela pode ser desigual, formando células menores e células maiores, de tamanhos diferentes, por isso desigual. Na meroblástica ela pode ser discoidal, aqui ó, formando, a divisão vai acontecer apenas nessa região aqui do disco, e ela pode ser superficial ou periférica, onde ela vai acontecer apenas na região da periferia, da superfície, não aqui próximo do núcleo. Então, esses são os tipos de ovos e como acontece a segmentação, a divisão em cada um deles. E aí, além disso, tem lá o ovo, vai desenvolver o embrião. Para aquele embrião se desenvolver no corpo daquele animal, eu vou ter também uma ajuda, que nós chamamos de anexos embrionários. Tenham em mente que o anexo embrionário ele não faz parte do corpo do animal, mas ele auxilia no desenvolvimento. Alguns animais, a gente já sabe, né, vivíparos, que eles desenvolvem o embrião no interior do corpo e outros põem ovos, os ovíparos. Nós também vamos ter, de acordo com a classificação de ovíparos ou vivíparos, anexos mais desenvolvidos em uns do que em outros. Como assim? Digamos que eu tenho aqui ó, os ovos de aves. Observe que ele é rico em vitelo, rico em nutrientes. Já o ovo dos cordados e do ser humano, por exemplo, do ser humano ele ainda é classificado como alécito, há um prefixo de negação, ou seja, ele praticamente não tem vitelo. Por quê? Quem supre a necessidade dos nutrientes é a mãe através da placenta, diferente de um ovo de galinha, por exemplo. Se aquele réptil, aquela ave põe o ovo, tudo que o embrião precisa para se desenvolver tem que estar dentro daquele ovo. No nosso caso, não. Dos mamíferos placentários, no geral, não. Por quê? Porque o que o embrião precisa para se desenvolver ele é transmitido da mãe para o feto através do conjunto da placenta, do cordão umbilical. Então, nós temos algumas estruturas que elas auxiliam no desenvolvimento do embrião, que são chamados de anexos embrionários. Quem são esses anexos embrionários? A gente pode acompanhar na página 194. Nós vamos ter o saco vitelínico ou vesícula vitelínica, que é justamente o tal do vitelo, o nutriente, né, as proteínas, as enzimas, tudo que aquele embrião vai necessitar para que suas células se dividam, cresçam e se desenvolvam. O alantoide, que ele serve como uma membrana que vai, uma bolsa que vai abrigar as excretas daquele embrião, ou seja, as excreções daquele embrião, ao serem eliminadas dentro daquele ovo, elas serão armazenadas no alantoide. Uma membrana fina ao redor daquele ovo é chamada de córeo e ele permite a troca gasosa entre as células do embrião e o meio externo. Se vocês observarem o ovo, ele é poroso, justamente para permitir que haja essa troca gasosa. Além disso, nós também temos o amnion, ou saco amniótico, bolsa amniótica, que ela recobre todo o embrião e permite com que no seu interior eu tenha um acúmulo de líquido. E esse líquido vai servir para proteger o embrião contra o ressecamento, contra a desidratação e também contra choques mecânicos. No caso da mãe, por exemplo, do ser humano, que a gente conhece como bolsa. A bolsa estourou. O que é aquele líquido da tal bolsa? É o líquido amniótico, que vai proteger contra a desidratação e também contra choques mecânicos. Cada mãe bata a barriga em algum lugar, a pancada, que é o choque mecânico, ela vai ser amortecida e o líquido vai impedir que haja realmente uma batida naquele embrião. E nos placentários, essas demais estruturas, como o córeo, o alantoide, saco vitelínico, eles são pouco desenvolvidos porque nós temos o que? A placenta, que exerce praticamente a função do saco vitelínico, do alantoide e do córeo, aonde eu tenho a troca de nutrientes, a passagem, na verdade, de nutrientes da mãe para o bebê, também o processo de trocas gasosas e de retirada desses excretas. Mas o amnion não, o amnion também é bastante desenvolvido, tanto que a gente conhece, né, como a bolsa, porque ela vai abrigar aquele embrião,
vai auxiliar para que não haja ressecamento daquele embrião e proteger também aquele embrião. Se vocês observarem no livro de vocês, na página 194, nós temos aí o desenho do ovo, né? E nesse desenho do ovo aí, ó, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver justamente esses anexos embrionários, aonde eu tenho aí o âmnio formando essa bolsa aí, ó, azuladinha aí, aonde eu vou ter o líquido amniótico que vai proteger, o alantoide, que é essa bolsa verde, em cor verde, que vai armazenar as excreções, o coro, nessa membrana bem fininha aí na película da casca, que vai auxiliar no processo de trocas gasosas, ok? E aí nós temos, no caso dos mamíferos, nós temos quem? No caso dos mamíferos placentários, né? Porque nós temos mamíferos também ovíparos, como o ornitorrinco. Nos mamíferos placentários, nós temos o advento da placenta, que é um aparato lá magnífico, que se une o corpo materno ao corpo da mãe pelo cordão umbilical e promove ou permite essa troca de nutrientes, passagem de nutrientes, trocas gasosas, permite o crescimento e o desenvolvimento do embrião. Então hoje nós estudamos sobre esse desenvolvimento embrionário. Continue participando das aulas e qualquer dúvida vocês anotem, pode estar sempre me questionando quando for preciso. Façam tudo, as suas anotações, não esqueçam das atividades em dias, participem para que a gente tenha um bom desenvolvimento das nossas aulas, ok? Qualquer dúvida é só perguntar. E até a próxima aula.